Muito lindo, não é? Eu estava ali vendo os adolescentes cantando e imaginando, Vitor, em outubro, naquela semana especial do saco cheio, todo mundo cansado de estudar, essa turma toda lá em Cavalcante. Você foi ao Engenho? Você visitou o Quilombo? Quem é que já visitou o Engenho ou o Vão de Almas em Cavalcante? Olha aqui, alguns irmãos conhecem. Herbinho, ficaria bonito, não ficaria? Essa garotada lá no meio do Quilombo cantando essa música linda, linda, linda. Vamos orar, sonhar e planejar a nossa próxima ação. Quem sabe Deus nos dá a graça de apresentar o coral de adolescentes. E ó, irmãos, Deus faz todas as coisas perfeitas, porque em Cavalcante temos a congregação e nos locais de Quilombo temos 30 minutos de estrada de chão, chamado Engenho, e lá tem um galpão cultural enorme. Então podemos fazer uma apresentação cultural. Só de guias turísticos são mais de 300 cadastrados naquela comunidade que trabalha com turismo. Podemos levar alguma coisa junto com o coral para uma apresentação. E também em Vão de Almas, que fica a 2h30 de estrada de chão. Nós fomos lá, né, pastor? Só entra com caminhonete 4x4. Os irmãos que começaram a evangelizar a região construíram um galpão que dá para abrigar e tem pessoas de paz, crentes convertidos, aguardando a igreja naquele lugar. Aí você pergunta, como é que a gente leva 30 adolescentes, 35? Irmãos, tem umas caminhonetes, quem é mais antigo conhece, que é chamado pau de arara, tá? Mas confie no Senhor, cabe uns 10 por caminhonete, e é seguro, tá? A gente já fez experiência, andamos lá com alguns jovens, temos até foto registrada, a gente foi testar já antes, tudo sob controle, acho que vai ser assim, uns 3 dá. O pastor Davi está dizendo que quem não quiser ir pau de arara pode ir com ele no carro dele. Mas o negócio é bom e com emoção. Irmãos, nesses próximos 15 minutos que nós temos para a reflexão, nós estamos num período muito especial, que é a nossa campanha de missões mundiais. E nós somos convidados aqui, dominicalmente, a participarmos daquilo que o Senhor tem feito no mundo. E nós temos colocado como alvo, claro, nós contamos com a contribuição e oferta, e nós não temos medo de pedir, porque nós não pedimos para nós pedimos para o Senhor, para que a obra dele continue expandindo nos 4 cantos desta terra. Mas também temos clamado aos irmãos para que orem conosco diariamente, inclua em seu momento de oração diária, para que o Senhor realize a sua obra, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos corações, nas mentes, direcionando e guiando. No último domingo tivemos aqui a nossa irmã Ana Maria da MIDI, uma mulher intercessora, que antes de ser líder de uma agência, foi uma líder de oração, e nós tivemos aqui um número expressivo de 85 povos registrados em que os irmãos se comprometeram a orar. E saiba que você está orando por este povo e que todos os missionários na mídia estão orando por vocês, que vocês têm sustentado este povo em oração. Mas nós também fazemos a pergunta, quando nós pensamos em missões mundiais e pensamos, eu vou orar e vou contribuir, mas pensamos, quem irá por nós? Quem enviaremos para que o mundo possa ouvir a palavra do Senhor? Nós vimos também na nossa campanha que aqueles que se declaram cristãos, nós temos uma divisão aí, que nós temos cristãos com formação, e nós vamos reduzindo aqueles que ouviram sobre Jesus, que expressaram sua fé em Jesus, mas tem pouco missionário, pastor, igreja. Mas nós temos um total aí de 25% da população mundial que já ouviu falar de Jesus e se declara, de certa forma, cristão.
Nós temos 75% espalhado pelo mundo todo, lugares com fácil acesso, mas lugares de difícil acesso. Sendo que desses 75%, mais de 25% são povos muçulmanos. Por isso nós temos também aqui trazido pessoas para falar sobre esses povos. Nós tivemos o Abdullah, que veio aqui e trabalha com muçulmanos. Nós temos agora o vídeo pela manhã do Ibrahim, também que trabalha com povos muçulmanos. Porque das grandes religiões, são uma das maiores, que caminha em paralelo em crescimento com o cristianismo. E temos algumas peculiaridades em relação a este povo, como ele se comporta, como eles agem diante de outras religiões. Então nós olhamos para os desafios que nós temos no campo missionário e nós nos perguntamos, quem irá por nós? Porque ao olharmos estes testemunhos, nós pensamos, talvez não seja para mim este chamado, eu não vou, não sou preparado, não estou formado, nem tenho um chamado para ir, e nós perguntamos, quem irá por nós? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, porque nós temos aqui a expressão, quem enviaremos, quem irá por nós? Em que o profeta, ele ouve este chamado, ele ouve esta pergunta, mas eu quero levá-los a refletir sobre como nós podemos participar da missão global de Deus. Isaías, um profeta que influenciou séculos, décadas, séculos, milênios, mas que Isaías estava num lugar escondido, pequeno, numa comunidade que estava sofrendo, mas a sua palavra, a sua experiência chegou a nós. Quero te convidar a ler o texto que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo. O texto que acabamos de ler aqui é uma experiência do profeta Isaías com o Senhor. O texto e a profecia e a experiência de Isaías começa dizendo um detalhe acerca do período da época em que ele estava vivendo. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa informação aqui é importante porque nos traz exatamente os detalhes do que o povo do Senhor estava vivendo naquele momento. Rei Uzias foi um dos reis que mais reinou em Jerusalém, Judá. Durante 52 anos ele reinou sobre o povo escolhido pelo Senhor. Foi um líder que teve grandes conquistas.
teve grandes vitórias, houve prosperidade, fartura. Aqui houve o progresso militar, houve o progresso econômico, plantações, vinhas, expansão, crescimento militar, crescimento numérico, houve expansão e prosperidade, porque a Bíblia diz que o rei Uzias fez o que agradava o Senhor, e por ter feito o que agradava o Senhor, então o Senhor prosperou o seu reinado. Só que aqui o profeta, ele diz que no último ano, no ano da morte do rei Uzias, ele morreu. E por que ele morreu? Foi uma morte natural? Sim e não. Porque o mesmo rei que fez o que agradara ao Senhor, foi o rei que fez o que desagradou ao Senhor. Ele então, envolto de orgulho, de vaidade, de soberba pelo seu crescimento, seu poder, a sua experiência diante do Senhor, ele coloca a mão aonde não devia colocar. Ele entra no templo do Senhor para prestar sacrifício, holocaustos e incenso ao Senhor. Algo reservado ao sumo sacerdote, ao sacerdote, ele então se coloca neste lugar. Ele não contentou-se apenas ser rei, ele quis entrar num lugar de profeta e sacerdote do Senhor. Então o Senhor acomete por uma enfermidade, lepra, o coloca isolado, há um período de sofrimento, então ele morre, uma morte vergonhosa diante da nação. E aí imagine o povo agora que estava com a sua confiança em um rei humano, em um homem que havia dado prosperidade, vitória, crescimento, progresso para o seu povo. A confiança daquele povo estava em seu rei. Percebemos como o coração humano é inclinado às coisas humanas, porque desde o princípio, quando Deus formou a nação, juntou o povo, as tribos foram reunidas. O povo então quis ser como outras nações e ter para si um rei, não se contentaram com tendo Deus o Senhor dos exércitos. Eles queriam uma figura humana. Então agora, depois de alguns reinados, vem Uzias e ele faz o que agrada o Senhor e prospera. Nós temos um rei humano, nós temos um salvador, nós temos um libertador. Mas ao mesmo tempo que o povo de Deus prosperava diante deste reinado, outras nações se erguiam, os assírios se levantavam como grande potência. Mas agora o rei que fez o que agradava o Senhor, desagrada o Senhor, e as coisas começam a ir mal. Há um sentimento de insegurança, de impotência, uma crise política, uma crise econômica, um exército sem um rei. Só que este não é o problema maior daquele povo. Tendemos a achar que os problemas da economia, tendemos a achar que os problemas militares ou deste século são os problemas maiores que nós enfrentamos. Mas não são. A Bíblia diz aqui, e o Senhor chama Isaías, ele mostra que o problema vai muito além. Nós temos uma corrupção moral, nós temos uma degradação espiritual, nós temos uma corrupção no coração daqueles que deviam servir ao Senhor, proclamar as palavras do Senhor. Quando nós olhamos para Isaías, no capítulo 1, Deus inicia dizendo, o Senhor diz, de que me serve a multidão, capítulo 1, versículo 11, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim,
quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, tire da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam as causas das viúvas. Então nós vemos que a questão espiritual ela era muito mais séria do que a questão econômica daquele país, porque agora o Senhor não suporta mais as festas, o Senhor não suporta mais as reuniões solenes, o Senhor fecha os seus olhos, tampa os seus ouvidos e não está no meio do povo. Há corrupção lá fora e também dentro da casa do Senhor. E aí a pergunta que fica para nós então, porque nós vemos a experiência aqui de Isaías diante do Senhor, e eu preciso dar um salto, me permita dar esse salto na construção da mensagem, porque talvez nós não vivemos tão distante da mesma situação em que Deus condena o povo daquela época. Porque nós vemos corrupção fora e olhamos, meu Deus, o que está acontecendo? Precisamos orar para aquilo que está acontecendo com a nação, com o nosso povo. Mas será que nós, olhando para o nosso coração, para as nossas práticas, para as nossas solenidades, será que nós estamos com o coração e com o Senhor ouvindo as nossas orações? Nós estamos diferentes daqueles que tramam mal lá fora, que corrompem? Será que nós temos um coração diferente? Há uma pergunta que nós precisamos fazer: como nós podemos participar daquilo que o Senhor está fazendo? Como que nós podemos estar no lugar não daquele que o Senhor tampa, fecha os seus olhos e tampa os seus ouvidos, mas como daqueles que o Senhor ouve a oração, daquele que o Senhor compartilha da sua missão, daquele que o Senhor traz revelação? E a primeira verdade é olharmos aqui e percebermos que participarmos dessa missão, nós precisamos primeiramente buscar ao Senhor. Isaías não tem uma revelação do Senhor apenas por uma coincidência, ele não estava caminhando e de repente veio ali uma revelação de Deus, não. Isaías estava inconformado com a situação que o povo estava vivendo. Ele estava inconformado com a nação, estava inconformado com a religião. Ele não se conformava ao ver o que estava acontecendo. É este profeta, se você depois for olhar o livro de Isaías, você vai perceber como Isaías já enxergava a degradação moral e espiritual do povo. Então ele se coloca diante de Deus para orar. Então vem a revelação do Senhor para vivermos e sermos inseridos nessa missão de Deus. Nós precisamos nos colocar no lugar de inconformidade com o que nós estamos vendo, em um lugar de clamor para com aquele que pode mudar todas as coisas. Então Isaías, ele se coloca diante de Deus nesse lugar de clamor e ele é respondido porque o Senhor dá a ele uma visão, o Senhor dá a ele uma direção e ele tem essa visão do trono do Senhor. E olha que interessante a revelação, porque Isaías sabia que o trono de Israel não estava mais ocupado, não havia um rei, mas ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus revela a Isaías que quem governa a nação e governa o povo não são homens, mas é Ele, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Deus, ele se apresenta nesse alto e sublime trono, é Deus quem governa os reinos, é Deus que governa a terra. Nós podemos ver homens corruptos, pecadores, falhos que estão no poder, mas existe um alto e sublime trono. E quem está assentado é o Senhor. Neste tempo aqui nós temos o Senhor, o nosso Deus, mas sabemos que Jesus reina
e Ele está neste trono, em suas mãos Ele tem a chave. É o que nós vemos em Apocalipse. Então perceba que quando nós nos colocamos neste lugar de oração, o Senhor se revela, e agora os problemas morais, sociais, econômicos, financeiros, da corrupção humana, agora não enche mais nosso olhar, porque nós estamos olhando para o alto e sublime trono, e o Senhor se revela, e Ele mostra que é o Senhor dos exércitos. A esperança, a salvação do povo de Deus não está em uma figura humana, mas está no Senhor, que é o Senhor dos exércitos. É Ele quem guarda. Se o Senhor não guardar o seu povo, em vão vigia a sentinela. Não basta ter o maior exército, o maior poderio, a maior estrutura, se o Senhor não estiver com este povo. Mas então Isaías, ele olha e ele reconhece o Senhor, mas agora, o próximo passo para nos envolvermos e fazermos parte do que o Senhor tem feito no Brasil e no mundo, agora é o que a atitude de Isaías, ele reconhece as suas próprias falhas. Ele olha para o Senhor e ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu tenho lábios impuros. Não é só o pecado do povo, há pecado meu. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Nós precisamos, irmãos, reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fragilidades, o nosso coração inclinado para o mal, os nossos lábios preparados para deferir palavras que ofendem, que machucam, que distanciam. Isaías, ele olha para si, ele reconhece o seu pecado. Nós não faremos parte do que Deus está fazendo no mundo, enquanto não reconhecermos que nós habitamos no meio de pessoas, de pecadores, mas nós também fazemos parte. Como o apóstolo Paulo diz, talvez sejamos os maiores destes pecadores. Porque nós estamos expostos à palavra, nós sentamos aqui, nós levantamos as nossas mãos, nós entoamos cânticos, hinos espirituais ao Senhor, mas ao mesmo tempo usamos as nossas mãos, os nossos lábios e os nossos pés para praticar iniquidade, pecado e ofensas contra o Senhor e o seu povo. E por fim, a terceira verdade aqui sobre como nós fazemos parte e participamos disso está na revelação e na frase final de Isaías. Porque nós começamos perguntando: quem nós enviaremos para proclamar a palavra do Senhor aos quatro cantos dessa terra? Quem nós enviaremos? Eu vou orar, eu vou contribuir. Mas essa pergunta no texto de Isaías não cabe a nós, aos homens, mas cabe à região celestial, ao Senhor do exército e os seus anjos. A quem enviarei? Quem enviaremos? Quem pergunta quem será enviado é o Senhor que clama e pergunta: quem nós enviaremos para proclamar, para anunciar, para viver a verdade, a justiça, a bondade? Geralmente nós olhamos e nós delegamos ao outro a missão que nos foi outorgada. Não cabe aos anjos proclamar a palavra de Deus, cabe aos homens, aqueles que foram alcançados. A responsabilidade de proclamar o Evangelho não está na mão dos outros, no lábio dos outros, mas está na nossa mão, está nos nossos lábios. É nós que somos portadores dessa palavra, do Evangelho. É nós que temos a presença e o poder do Espírito Santo, que está com a missão de levar e libertar, levar a palavra e libertar os cativos. Mas como nós podemos fazer algo tão grande se nós somos pequenos? Certamente Isaías começou com quem estava ao seu redor. São aqueles que estão ao nosso lado. Quem enviarei? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Para fazermos parte da missão de Deus, temos que nos colocar à disposição de Deus,
para irmos não tão longe, mas para proclamarmos que existe um Deus que está no alto e sublime trono. E esse Deus, Ele é um Senhor, o Senhor dos exércitos. Este é o seu nome. É Ele quem tem todo o poder. E é Ele que pode transformar todas as coisas. Nós somos portadores dessa verdade. E nós não podemos delegar a outro proclamar isto. Isaías teve uma missão: proclamar a palavra do Senhor àqueles que estavam ao seu redor, a condenar a injustiça, a condenar a impureza, a condenar os comportamentos errados, a direcionar o olhar do povo que estava para um rei humano, para o rei, o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Então a missão é nossa, a direcionarmos a visão daqueles que estão ao nosso redor. Olha, não olhe para os homens, olhe para o alto e sublime trono. Olha, não olhe para estas coisas, não se corrompa, não imite a conduta do ímpio, não imite a postura daqueles que não temem ao Senhor. Mas se coloque diante de Deus para viver e fazer a sua vontade. Nós podemos fazer parte da missão que Deus tem no mundo, quando nós assumirmos a responsabilidade de vivê-la aqui, agora e neste lugar. Nós podemos ser pessoas diferentes, podemos ter relacionamentos diferentes, podemos ter uma igreja diferente e podemos enviar essas pessoas para fazer a diferença nos lugares, no mundo, nos órgãos, nas repartições públicas. Nós podemos, mas tudo começa aqui, em mim, aí em você, no seu coração, no nosso coração, que busca sinceramente o Senhor, no nosso coração, que é humilde e quebrantado para assumir os nossos erros, as nossas imperfeições, e aí o Senhor vai nos purificar, nos limpar, e vai nos fazer um convite para irmos e proclamarmos aonde nós estamos inseridos. E a nossa salvação não está lá fora. A nossa salvação está no alto e sublime trono. E Ele conta conosco, comigo e com você, para fazermos a diferença. Nós temos que ser diferentes. Não podemos imitar a conduta, repetir o comportamento. Não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam e não têm temor do Senhor. Nós precisamos começar a fazer a diferença a partir de nós. E esta palavra que foi ministrada a um homem, a uma nação, a uma igreja, que ele estava sendo a uma igreja, ela impactou, transformou, e como semente, foi prosperando e chegou até nós, para nos dizer: Deus está no trono, Ele purifica os lábios, transforma o coração daqueles que confessam e deixam, e eles os inserem nesta missão de fazer e viver a vontade de Deus. Quero te convidar a orar comigo nesta manhã. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor reina. O nosso coração, os nossos olhares, os nossos olhos podem estar, por vezes, direcionados a homens. Às vezes colocamos a nossa esperança em carros, carroças, em poder, em influência. Mas nós queremos ser um povo que confia no Senhor que fez os céus e a terra. E é o Senhor quem reina, é o Senhor que é o Senhor desta nação, é o Senhor que é o Senhor deste mundo, é o Senhor que é o Senhor desta igreja,
é o Senhor que é o Senhor da Memorial Batista, em Brasília. Que o Senhor possa purificar os nossos lábios, transformar o nosso coração e nos fazer, ó Deus, participantes daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, a começar da nossa vida, da nossa casa, dos nossos amigos, do nosso pequeno grupo, da nossa igreja, do lugar que nós trabalhamos e do lugar que nós temos como profissão e vocação. Mas, Senhor, começa primeiro transformando os nossos corações, purificando os nossos lábios e limpando as nossas mãos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.